bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço, o conhecimento de A a Z. Hoje, olha, vamos mergulhar numa história fascinante, a do disco de vinil. É uma viagem e tanto, desde os primórdios, à Era Dourada, aquele declínio que parecia, pronto, o fim, e depois este regresso surpreendente e super vibrante agora no século XXI. A ideia, basicamente, é tentar perceber todo este percurso. Como é que este formato icónico resistiu e o que é que ele ainda representa hoje em dia? Excelente ponto de partida. Então, vamos lá atrás. Antes do vinil reinar, como é que se ouvia música gravada? Não começou tudo com o LP, pois não? Não, de todo. A história mais antiga. No fim do século XIX, tivemos o fonógrafo do Edison com cilindros de cera. Depois, o Berliner trouxe o gramofone, já com discos planos. Mas o que dominou mesmo ali nos anos 20, 30, 40 foram os discos de goma laca, aqueles de 78 rotações. Eram um standard. Populares, sim, mas tinham os seus problemas. Eram frágeis, partiam-se facilmente e tinham muito ruído. Quebradiços e cheios de chiadeira, portanto. Imagina a chatice. E o vinil veio resolver isso. Como é que foi essa mudança? Bem, a grande mudança, a revolução, chegou em 1948. A Columbia Records, com o Peter Goldmark e a equipa dele, lançaram o LP, o Long Play. O segredo estava no material. Deixaram a goma laca e passaram a usar um plástico, o vinylite, que é basicamente PVC. Este material era muito mais resistente e, o mais importante, permitia fazer sulcos muito mais fininhos e juntos, os tais microgrooves. Isso, e uma velocidade mais baixa, claro, deu uma qualidade de som muito melhor e, obviamente, muito mais tempo de música em cada disco. Foi uma mudança radical, então. E por cá, em Portugal, como é que adotámos este novo formato? Começámos logo a produzir. Começámos. E isso foi muito importante. Já tínhamos uma indústria, mas o vinil deu-lhe um empurrão enorme. Empresas como a Valentim de Carvalho, que já existia desde 1914 como loja e depois se tornou uma editora gigante, e a Rádio Triunfo, de 46, foram, lá está, peças-chave. No início, a Valentim de Carvalho até mandava prensar fora, mas o grande passo foi em 63, quando abriram a fábrica deles em Paço de Arcos. Foi um marco. Como disse uma vez o António Sérgio, historiador musical, os discos de vinil eram mais do que um suporte musical. Eram objetos culturais. Eram mesmo um retrato do país. Uma fábrica em Paço de Arcos a fazer a banda sonora de tanta gente. É impressionante. E isso foi na chamada Era de Ouro, certo? Precisamente. Os anos 60 e 70 foram o auge do vinil em Portugal. Mesmo com o Estado Novo, havia uma agitação cultural grande. Foi a altura do nacional cancionitismo, da Amália a cantar novos poetas e a renovar o fado, do rock progressivo português a aparecer com bandas como o Quarteto 1111. O vinil era um meio para tudo isto. E imagino que o 25 de Abril de 74 tenha tido um impacto tremendo nisto tudo. A música de intervenção, por exemplo, deve ter tido uma explosão em vinil. Completamente. Foi uma libertação criativa enorme. O fim da censura prévia abriu as portas todas. Surgiram editoras independentes, os artistas ganharam outra voz. Foi a altura de álbuns que ficaram para a história, não é? O Cantigas do Maio, o Venham Mais 5 do Zeca Afonso, aquele disco incrível do Quarteto 1111, o 10 mil anos depois entre Vênus e Marte e, claro, o E depois do adeus do Paulo de Carvalho, a senha da Revolução. Mas mesmo antes, já havia sinais como o primeiro EP dos Shakes, em 64. Foi mesmo o pico da produção nacional. E as capas, olha, as capas tornaram-se arte, com gente como o João Machado a fazer trabalhos fantásticos. Que tempos? E já que falamos em características, uma coisa que sempre me deixou curioso são as velocidades. Porque é 33 e 45 rotações? Parece assim meio aleatório. Bem, não foi bem aleatório, foi o resultado de uma espécie de batalha industrial, a Guerra das Velocidades, ali entre 48 e 50. Como disse há pouco, a Colômbia lançou o LP de 12 polegadas a 33 e 13 RPM em 48. Velocidade mais lenta, microsulcos, resultado: 20 a 23 minutos por lado, ideal para álbuns. E a concorrência não ficou a ver, claro.
A RCA Victor respondeu. Exatamente. Um ano depois, em 49, a RCA Victor lança um formato diferente. Um disco mais pequeno, de 7 polegadas, a 45 RPM. A ideia deles era mais virada para os singles, para as canções soltas. O tempo era parecido com os antigos 78 RPM, mas com a qualidade do vinil. E até tinham cores diferentes para cada género musical no início. Então não houve bem um vencedor, foi mais uma divisão de tarefas, digamos assim. Foi isso mesmo. O mercado acabou por aceitar os dois. O LP de 12 polegadas a 33 RPM ficou como o formato para os álbuns, para as obras mais longas. E o de 7 polegadas a 45 RPM tornou-se o ideal para singles e também para EPs, os Extended Play, com 2 ou 3 músicas por lado. E esta divisão foi importante. O LP, com mais espaço, consolidou a ideia do álbum como conceito artístico e deu palco à arte das capas, que ganharam uma importância enorme. E aquelas outras velocidades que às vezes se vêem em giradiscos mais antigos? 78 já falaste, mas e os 16 RPM? Sim, o 78 RPM era dos discos de goma laca, davam uns 3 minutos por lado. A velocidade de 16 e 23 RPM apareceu nos anos 50, mas era mais para coisas faladas, tipo audiolivros, cursos de línguas. Na música nunca pegou muito, mas muitos giradiscos antigos, sobretudo americanos, tinham essa opção. Mas o que fez mesmo o sucesso dos 33 e 45 foi o material, o PVC, que tinha qualidade e durabilidade que a goma laca não dava. Mas, como sabemos, este reinado do vinil acabou por ser desafiado. Começaram a aparecer outros formatos. Sim, o caminho teve altos e baixos. O primeiro grande concorrente foi a cassete. Apareceu nos anos 60, pela Philips, mas ganhou força nos 70 e 80. Era mais pequena, portátil. Lembra-te do Sony Walkman de 79? Foi uma revolução. E dava para gravar. Isso era uma novidade. Tinha pausa, avanço, recuo. Começou a tirar mercado ao vinil, principalmente nos mais novos e para ouvir fora de casa. Lembro-me tão bem das mixtapes, mas o golpe que parecia fatal veio depois, não foi? O CD. Esse foi o que mudou tudo, o Compact Disc. Também desenvolvido pela Philips, com a Sony, nos anos 70, lançado no início dos 80, em Portugal começou a ganhar força a meio da década de 80. E a partir de 88, mais ou menos, a nível mundial, o CD ultrapassou o vinil em vendas e tornou-se dominante muito depressa. E o que o CD tinha que o tornou tão popular tão rápido? Lembro-me daquela conversa do som perfeito para sempre. Quase uma magia tecnológica. Essa promessa foi muito forte. E tinha vantagens claras, ou pelo menos percebidas. O som digital era visto como superior, mais limpo, sem o chiado e os estalos do vinil. Tinha mais capacidade, uns 79 minutos, dizia-se que era para caber a nona de Beethoven. Parecia mais durável, por causa da leitura a laser, sem contacto, e era mais pequeno, mais prático. Esta subida do CD deve ter sido uma fase negra para o vinil em Portugal, imagino, ali nos anos 90. Foi uma década muito difícil, sim. As grandes editoras, tipo Valentim de Carvalho, Polygram, basicamente pararam de fazer vinil e apostaram tudo no CD. O fecho da fábrica da Valentim de Carvalho em 94 foi um momento muito simbólico, muito triste. Muitas lojas de discos tradicionais, que eram sítios importantes, fecharam. Os supermercados vendiam CDs mais baratos. Parecia mesmo o fim. Mas atenção, é importante dizer, mesmo nessa fase mais baixa, o vinil nunca desapareceu por completo. Houve sempre um grupo fiel de colecionadores, DJs e malta mesmo apaixonada que o manteve vivo. Lojas como a Carbono ou a Louis Louis em Lisboa, a Jojo's no Porto, resistiram, foram autênticos refúgios. Foram eles que seguraram a cultura do vinil. Uma prova de resistência, sem dúvida. E depois, quando já ninguém contava, temos este renascimento incrível. Como é que isto aconteceu? Como se explica esta volta por cima? É um fenómeno muito interessante, com várias causas, que começou a ganhar força ali por volta de 2010, mais ou menos, em todo lado, e cá também. Uma razão forte é a procura por algo físico, tátil. Num mundo tão digital, tão etéreo, há um desejo pelo objeto, pelo ritual de tirar o disco da capa, limpar, pôr a tocar, baixar a agulha. A investigadora Paula Guerra até fala numa recusa da desmaterialização. Faz sentido. É quase um momento de atenção plena com a música. Mas será só isso? Ou a qualidade do som também teve peso? A qualidade de som é outro ponto central. Há uma redescoberta do som analógico. Muita gente descreve como mais quente, mais cheio, mais orgânico.
talvez em contraste com o som digital, que às vezes parece mais frio. Claro que a nostalgia também ajuda, não é? A ligação a outras décadas. O Simon Reynolds chama-lhe retromania. O antigo está na moda. E o aspecto visual? As capas dos LPs são obras de arte, muitas delas? Sem dúvida. A estética é crucial. As capas grandes são vistas como arte, como design, até decoração. E depois entra o colecionismo. Procurar edições raras, o pertencer a uma comunidade, ter edições limitadas, coloridas, os lançamentos do Record Store Day. E, curiosamente, a geração Z, os mais novos, têm um papel muito importante nisto. A sério? A malta que já nasceu na era digital está a comprar vinis? Isso parece ir contra a corrente. Parece, mas é verdade. Há estudos como um da Vinyl Alliance que mostram que muitos jovens compram vinis e têm giradiscos. Para muitos parece ser uma espécie de detox digital, uma forma de desligar do ecrã e ter uma ligação mais intencional com a música. E o paradoxo é que as redes sociais ajudam. O Instagram, o TikTok, estão cheios de fotos e vídeos de vinis, de giradiscos. A estética do vinil funciona bem online. Incrível. E como é que isto se viu em Portugal? Voltamos a ter fábricas? Voltamos, sim, e isso foi talvez o sinal mais forte da recuperação. Além de abrirem novas lojas em várias cidades, voltamos a ter prensagem de vinil cá. Em 2018 apareceu a Blasting Vinyl, mais recentemente, em 2025, a Audio Wax no Porto, fundada por um ex-sócio da Grama Pressing, que entretanto se instalou em Leiria. Ter esta capacidade cá foi fundamental para artistas e editoras independentes portuguesas, tipo Antífona, Rastilho, Príncipe Discos, passaram a ter uma alternativa aqui perto. Mas as grandes editoras também voltaram a lançar em vinil. Hoje em dia, colecionar vinil em Portugal é um misto. Há procura pelas edições originais raras que contam a nossa história musical, discos do Quarteto 1111, do Zeca Afonso ou coisas mais raras como o single do Grupo de Baile, que valem bastante dinheiro. E ao mesmo tempo compra-se os lançamentos novos, nacionais e internacionais. As feiras de vinil em Lisboa, no Porto, etc., são pontos de encontro super animados desta comunidade. O que nos leva àquela pergunta que causa sempre discussão. Em termos de qualidade de som, quem ganha? Vinil ou CD? A pergunta de 1 milhão. Olha, se formos ver os números, a parte técnica, o CD tem especificações que, no papel, são superiores em alguns pontos. Tem uma gama dinâmica teórica maior, a diferença entre o som mais baixo e o mais alto, que consegue ter uns 96 dBs teóricos contra talvez 70 dBs no vinil, se estiver bom. A separação dos canais estéreo também é muito melhor no CD, quase total, mais de 100 dBs, enquanto no vinil é limitada fisicamente, anda pelos 30 dBs, porque a agulha lê os dois canais no mesmo sulco. E a questão do ruído, do desgaste? O CD, como é lido por laser, não se desgasta com o uso, ao contrário do vinil, que é mecânico. E, em teoria, o CD não tem os ruídos do analógico, o chiado, os estalos, a menos que esteja riscado ou sujo, nem as variações de velocidade do wow and flutter. E é curioso que formatos como o SAG CD ou o DVD áudio, com números ainda melhores, não provaram em testes cegos ser claramente superiores ao CD normal para a maioria das pessoas. Ok, tecnicamente o CD parece ter vantagem. Mas então, por que é que tanta gente jura que o vinil soa melhor, mais quente, mais natural? Aí entramos num campo fascinante que mistura som e percepção. Muita gente prefere mesmo o som do vinil. A palavra quente usa-se muito, talvez por causa de certas distorções que o processo analógico pode criar e que são consideradas agradáveis. Até as imperfeições, um chiadinho, um estalo aqui e ali, às vezes, são vistas como parte da experiência viva, humana, em contraste com a perfeição do digital, que alguns acham estéril. E a masterização? Fala-se muito que os vinis antigos soavam melhor porque não eram tão esmagados como os CDs mais tarde. Esse ponto é absolutamente fundamental e muitas vezes mais decisivo que o formato em si. É verdade, muitas masterizações para vinil, especialmente antes da Loudness War, aquela corrida para fazer tudo soar altíssimo nos anos 90 e 2000, à custa da dinâmica, eram menos comprimidas. Se comparares um vinil com uma boa masterização antiga com o CD dessa altura da Loudness War, o vinil pode mesmo soar melhor, menos cansativo.
Mas isso é da masterização, não do formato vinil em si. Felizmente, hoje há mais cuidado com isso e muitas masterizações estão a voltar a ter mais dinâmica. E um ponto que me parece importante hoje: grande parte dos vinis novos vêm de masters digitais, não é? Isso não tira um bocado a magia analógica? Mas analógico para digital na gravação, mistura, e depois digital para analógico para cortar o vinil. Nesse processo, as limitações do vinil, gama dinâmica, ruído, etc., são impostas a um sinal que já era digital. Portanto, não é um caminho 100% analógico. Resumindo, tecnicamente, o CD pode ser mais fiel à fonte original, se for digital, mas subjetivamente cada um tem a sua preferência. O vinil oferece uma experiência diferente, sonora, tátil, ritualística, que tem imenso valor para muita gente. Não são só números. E a olhar para o futuro, o que é que se espera? O vinil continua a subir ou foi só um pico de nostalgia? Os sinais apontam para que o crescimento continue, talvez mais devagar do que nos últimos anos, de forma mais estável. O interesse da geração Z é um bom sinal para a longevidade. Parece que o vinil conseguiu afirmar-se como um nicho forte, não apenas uma moda passageira, já não é só para saudosistas. Mas deve haver desafios, não? Sim, claro. Um desafio é a capacidade de produção. A procura mundial foi tão grande que às vezes as fábricas não dão conta do recado e os prazos de entrega são longos. Lembro-me da história do disco da Adele, que em 2020 terá ocupado imensa capacidade de prensagem mundial e atrasou outros lançamentos. Ter fábricas cá em Portugal, como a Grama Pressing e a Audio Wax, ajudam muito para nós e para exportar. E a questão ambiental? O PVC não é propriamente ecológico. É uma preocupação cada vez maior e com razão. A indústria está a começar a mexer-se. Usar PVC reciclado, pesquisar plásticos alternativos de base biológica, usar energias renováveis nas fábricas, tornar os processos mais eficientes. A inovação continua também noutras frentes. Melhores técnicas de corte, novos materiais e até giradiscos que juntam o analógico e o digital, com o USB ou o Bluetooth. Quem sabe se um dia não temos discos personalizados feitos em impressoras 3D. Para Portugal, o cenário é bastante positivo. Temos colecionadores, lojas, feiras, produção nacional que exporta. Comparado com o fim do século passado, o futuro do vinil cá parece bem mais animador. Que percurso realmente. Esta nossa conversa mostra bem como o vinil foi resiliente. De inovação tecnológica de ponta a pilar cultural, inclusive cá em Portugal, a quase desaparecer e depois a ressurgir com esta força toda na era digital. É a prova de que alguns formatos têm alma. E talvez essa resistência nos diga algo sobre nós. No mundo tão rápido, tão digital, tão intangível, será que o vinil não vem preencher uma necessidade nossa de ritual? De ter algo físico nas mãos? De ter uma ligação mais calma, mais sensorial com a música? Talvez seja essa pausa analógica, esse contraponto ao fluxo digital que o torna tão importante ainda hoje. Fica essa reflexão final, muito interessante. Agradecemos a companhia nesta viagem pelo mundo do vinil. Esperamos que tenham gostado. Não deixem de ouvir as nossas outras análises aqui no Conhecimento de A a Z. Até à próxima!